Até quando que você vai acreditar nisso aí, que você chama de verdade? Oiê, bom dia. Viver para trabalhar e trabalhar para viver são duas opções muito ruins, na verdade, né? Primeiro, viver para trabalhar. Bom, eu tenho essa tendência, eu gosto muito do que eu faço, então eu tenho uma tendência a me exceder. E já me excedi em muitos momentos da minha vida, já cheguei a atingir cheguei até a ter um burnout, e inclusive amanhã tem aula sobre isso, né? Leader Class de amanhã é sobre burnout. E eu vou contar um pouquinho de como eu entrei e como eu saí, né? E tenho essa tendência a querer fazer muito. Só que com o tempo eu fui entendendo que o muito não é mais volume, não é mais tempo, mas sim mais inteligência, são escolhas melhores. Então eu posso fazer muito sem invadir os outros espaços da minha vida, que é a minha vida pessoal, tem aqui minha família, tem minhas amizades, tem meus estudos, tem minhas atividades físicas, tem meu cuidado comigo mesmo, tem um monte de coisas, né? Ninguém é uma coisa só. Apesar da gente ter uma vida só, essa vida ela tem várias camadas e vários papéis, tá? O outro lado, que é trabalhar para viver, também traz um peso para o trabalho que é complicado. É óbvio que quando a gente não tem as necessidades básicas atendidas, eu tenho dificuldade de colocar o alimento dentro de casa, ou tenho dificuldade de ter uma casa, de ter segurança, de ter abrigo. Isso é a prioridade máxima, óbvio. Só que quando você passa desse estágio, o trabalho ele não deveria ser resumido a isso. Porque quando você constrói uma coisa, você se dedica a alguma coisa com um significado e um porquê, aquilo toma outra dimensão do que é só pagar os boletos. Do meu sangue para colocar comida dentro de casa, vira uma coisa muito pesada. E quando a gente consegue construir significado, esse peso ele se transforma em leveza, se transforma em outra coisa. Não estou falando que o dia a dia vai ser fácil, não. O trabalho por si só ele é difícil, né? Eu até brinco assim, se fosse fácil e divertido só, eu tinha que pagar ingresso para vir para cá, eu não recebia um salário, não era remunerado pelo que eu faço. Então eu estou aqui, eu exerço a minha função para resolver pepino, ponto, é para resolver problema, eu vendo soluções, eu troco as minhas horas, na verdade não é nem as minhas horas, eu troco as minhas soluções por uma graninha na minha conta lá no fim do mês. E um monte de benefícios que o trabalho me traz. Então eu tenho que entender que eu estou gerando valor para alguém que me paga por aquilo. Seja eu funcionário da empresa, seja eu um prestador de serviço, um autônomo, alguém está me pagando para resolver uma questão dessa pessoa. Seja resolvendo um problema, seja atendendo uma necessidade, um desejo, seja tirando uma inconveniência do dia dela. O fato é, o trabalho, quando eu consigo entender o lugar dele na minha vida, eu cuido da minha empregabilidade, cuido para ter o básico, para garantir o básico, eu tenho que buscar esses outros significados emocionais e filosóficos do que ele representa na minha vida. Eu sei que tem gente que nunca vai entender e não vai passar desse nível de consciência por causa de uma formação cultural muito forte e as crenças e valores estão tão impregnados que não conseguem enxergar, mas quanto mais a gente se força a entender o nosso papel e o que faz sentido para mim, que é diferente do que faz sentido para você, mais eu coloco o trabalho no lugar. Então, no meu caso, eu nem trabalho para viver e nem vivo para trabalhar. Eu trabalho para me realizar, para entregar, para construir e fazer algo além, deixar um legado. Eu me preocupo bastante com o legado que eu vou deixar. E você? Conta aqui embaixo aqui, para que você trabalha e ajusta seu despertador. Amanhã, quarta-feira, como sempre às quartas-feiras, como sempre gratuito, como sempre ao vivo, às 6h47, Leader Class de número 82. Vou falar de burnout e liderança. Beijo pra você.